pessoal, passando para deixar alguns avisos importantes para você. Se você é novo nesse canal, se inscreve no meu canal, ativa o sininho para que todas as semanas você seja avisado que eu liberei material novo para você. Em algum lugar desse vídeo vão aparecer dois QR Codes, um é do teu guia de estudo e o outro é do teu devocional diário. Você precisa fazer a leitura, baixar esse material e usá-lo durante toda a semana. Também te lembro que nós temos um podcast que vai te ajudar no teu devocional diário. Todas as manhãs, às 6 horas da manhã, um podcast comigo, eu e você e eu. Te espero lá. Agora, ao longo desse vídeo você vai ter algumas surpresinhas, vão aparecer alguns QR Codes que podem testar tuas habilidades, porque eu quero saber se de fato você colocou em prática e entendeu tudo que eu compartilhei contigo. Mas vou terminar por aqui porque tem um vídeo te esperando. Vai lá assistir. Um beijo pra você. Tchau, tchau! E aí, pessoal, como é bom poder mais uma semana compartilhar com você a respeito de Jesus e mais uma parte dessa história brilhante do propósito, do presente de Deus para toda a humanidade. O presente perfeito, aquele presente que o Senhor Jesus pensou mais em mim e você do que nele mesmo. Ele fez algo que fosse realmente impactar a nossa vida, que fosse realmente tirar a nossa vida de um lugar de perdição, de pecado, de injustiça, de morte, para um lugar de luz, de vida eterna e de vida abundante em todas as áreas da nossa vida. É importante lembrar que é o presente perfeito de Deus. Eu comentei em outro vídeo, né? É como aquele prato de comida que tem todos os ingredientes, tem o peso certo, tem tudo que o nosso corpo precisa para matar a nossa fome e resgatar a nossa energia. Esse prato de comida é como se fosse o presente perfeito de Cristo Jesus entregando-se na cruz do Calvário por mim e por você. Foi um presente perfeito, foi a medida certa que faltava para mim e para você para alcançarmos a vida eterna. A gente sabe, e eu quero relembrar com você que o pecado entrou no mundo através de Adão e de Eva, por eles terem transgredido as ordens de Deus ali no jardim do Éden. E quando o pecado entrou, a morte entrou, ou seja, interrompeu o processo de vida eterna, que era uma garantia que Deus dava a todos nós. O Senhor criou o homem e criou a mulher. Ele criou ambos para viverem eternamente sobre um ambiente de equilíbrio, de paz, de harmonia, onde a presença de Deus estava ali. A Bíblia diz que o Senhor visitava Adão e Eva todos os dias ao entardecer. Olha que coisa tremenda, fantástica. Já pensou Jesus ir na tua casa todos os dias? O Senhor Deus ir na tua casa todos os dias e ao final da tarde tomar um cafezinho contigo? Mas na verdade, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, Ele toma o governo da nossa casa e da nossa casa, estrutura física, da nossa casa, corpo, vida, e da nossa casa, tudo que leva o nosso nome, o nosso sobrenome, todos os bens que Ele nos confiou. Tudo isso está sobre o governo dele. E temos sim a presença de Deus todos os dias. Nós não buscamos estar na presença de Deus, nós precisamos viver na presença de Deus, estar na presença dele todo o tempo e ter a comunhão como Adão e Eva tinham lá no Jardim do Éden. Mas para isso ser resgatado, fazendo uma grande reflexão sobre tudo que a gente já aprendeu ao longo de todas essas semanas, né? A gente entendeu que para se resgatar tudo isso, o plano perfeito de Deus, o presente perfeito, o prato de comida sem um grão a mais nem a menos, o prato de comida que sacia a nossa fome, que restitui a nossa energia, era esse presente, Jesus Cristo. Ele precisava vir ao mundo, morrer por mim e por você. Ele precisava ele precisava não ter pecado, ser um cordeiro santo, puro, para ser sacrificado na cruz como alguém que nunca pecou, mas que precisava ter sido tentado como eu e como você. Mas a gente já aprendeu também que as reações dele foram diferentes. Ele reagiu diferente ao pecado e nós entendemos que reagir diferente ao pecado é nada mais, nada menos do que ter a nossa mente cheia da palavra de Deus, dos mandamentos. Cumprir esses mandamentos, ter uma vida de consagração ao Senhor, nos faz reagir diferente, ou seja, diferente do que a nossa humanidade reagiria às mesmas tentações que Jesus passou. Nós passamos nessa época e podemos reagir como ele e não como a nossa carne quer reagir. Mas para reagir assim, precisamos estar cheio da palavra. Jesus foi tentado no deserto, nós lembramos disso também. E nessa tentação, ele soube a quem recorrer. Ele recorreu à palavra, ele usou a palavra como espada. A Bíblia diz que a palavra é espada. Um dos itens, né, da armadura do cristão, a espada. A espada que serve para atacar mesmo, para lutar contra. Né? O escudo é para se proteger, mas a espada é para atacar. Então ele atacou o diabo
com essa palavra, né? A palavra de Deus. Nós precisamos estar preparados para isso. A gente entendeu que ao longo da trajetória de Jesus, ele viveu muitas coisas sensacionais, mas o propósito dele era a cruz. E a gente precisa descobrir qual é o nosso propósito, qual é o seu propósito. O nosso propósito não é vivido uma vez por vida, não. A minha vida, só na minha vida eu vou viver uma vez. Não, não é isso não. O propósito é vivido todos os dias, né? A gente vai caminhando e prosseguindo, caminhando, até a gente encontrar aquilo que Deus tem de fato para nossa vida como propósito principal. Até a gente cumprir esse propósito, a gente vai viver nessa terra. No dia que a gente cumprir o propósito, o Senhor nos leva para estar com Ele. E nós só vamos garantir a vida eterna se estivermos dentro do propósito, vivendo intensamente a vontade de Deus e colocando isso como centro da nossa vida. Mas por falar em colocar isso como centro da nossa vida, nós precisamos também parar para pensar numa coisa. Eu não estou falando para você parar tudo e viver só isso, mas eu estou dizendo para você ter equilíbrio. Lembra do equilíbrio? Viva em equilíbrio. Viva em equilíbrio, porque você entendeu já o que é esse propósito de Jesus ter vindo ao mundo. Que presente é esse? Que importância tem isso na minha vida? Isso não é uma história bonita que eu bato parabéns e que todos os anos, ininterruptamente, eu assisto essa história, quer seja num filmezinho, quer seja num teatro da igreja, quer seja numa cantata de Natal, ou quer seja fazendo alguma coisa especial na minha casa. Não. Não é isso não. A gente vive isso todos os dias da nossa vida, com muita intensidade, com muito fervor. E quer saber de uma coisa? Todas as vezes que a gente ceia, se você é batizado e você ceia, toma ceia todo mês, você lembra que naquele momento do batismo nós reconhecemos o quê? O sacrifício de Jesus na cruz. Nós louvamos ao Senhor comendo pão em símbolo à carne e tomando vinho em simbolizando o sangue de Jesus. Aquele sangue que nos cura, que nos livra de todo o pecado. A Bíblia diz em Isaías que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E por suas pisaduras fomos sarados. E nós somos curados e restaurados no Senhor quando estamos na comunhão dos santos, celebrando a Santa Ceia. Se você não é batizado, você já deve ter visto isso. Então, todas as vezes que você estiver num ambiente onde as pessoas estão compartilhando a ceia, lembre-se que aquilo é uma celebração e gratidão ao Senhor Jesus e reconhecimento de que sem o sangue dele, nada seríamos. Estávamos condenados à morte, ao pecado, ao juízo, mas ele nos trouxe a vida eterna. Mas para isso tudo acontecer, gente, ele precisava ressuscitar. E é interessante, eu me lembro de duas cenas muito tremendas nessa história. Primeiro que Jesus, ao longo de toda a sua trajetória, ele foi sempre revelando o Pai. A gente tem falado sobre isso, revelando o Pai em tudo que ele fazia. E quando ele revelava o Pai, uma hora ou outra, ele soltava sobre o propósito. Ele falava sobre o propósito. Ele falava, quer seja por parábolas, quer seja por outras formas, ele apontava para o propósito. Eu vim por isso. Eu vou viver isso. Esse é o meu propósito. E eu já até comentei com vocês que, embora os discípulos às vezes não gostassem, né? Ah, mas não, que isso? Jesus, tu não vai entender. Opa, apartava de mim, Satanás. Ou seja, todas as vezes que alguém se opõe à vontade de Deus na minha vida, eu tenho que repreender. Porque por mais que seja uma ideia perfeita dessa pessoa, pô, que ideia massa! Não é o plano perfeito de Deus para minha vida. O plano perfeito de Deus para minha vida é o meu propósito. Ele não nos dá além das nossas forças. Ele coloca nas nossas mãos tudo que nós podemos fazer. Então, se Ele nos chamou para viver esse propósito é o melhor, é o bom, é o perfeito, é a vontade de Deus para nós. Então, qualquer pessoa que tiver um plano brilhante fora desse plano, sai fora, tô fora, não quero nem saber. Eu tô fora disso aí. Eu quero cumprir o propósito de Deus. Porque, olha, presta atenção. Se você entender que o propósito de Deus, ele não vai te rasgar e te quebrar e te acabar pra morte, já tá suave, sabe? Você já tá indo no caminho certo. Porque por mais que você tenha que abrir mão de coisas, são coisas que não vale a pena. Deus não manda você abrir mão de coisas pra cumprir o propósito que vale a pena. É que não vale a pena. Só que você não entende. Porque às vezes teus valores estão errados. Mas quando ele realinha os teus valores, aí tu vai entender, caramba, que bênção que eu abri mão daquilo, porque se eu tivesse continuado com aquilo, eu tinha me dado muito mal, eu tinha me quebrado todinho. Então, confia no Senhor. A Bíblia diz, confia no Senhor e o mais Ele fará. Ou seja, confia no Senhor as tuas obras, confia no Senhor a tua vida, deixa Ele cuidar disso, porque Ele vai fazer muito mais do que você pode imaginar. E dentro de toda essa trajetória de Jesus, a gente entende que era necessário que Ele ressuscitasse. E essas duas histórias que me chamam a atenção e eu quero compartilhar com você, uma delas era, os discípulos conviveram com Jesus o tempo todo, mais do que eu e você. Cara, eles tinham Jesus do lado. Eles tinham Jesus ali. Eles tinham Jesus estava lá. Mas os caras, puxa vida,
não entendia às vezes as coisas, era muito doido. E a Bíblia fala de 2 discípulos indo para Emaús. Eles recebem uma ordem, eles fazem outra coisa, eles vão para o sentido contrário. E eles estão ali discutindo os dois, já era o 3º dia, Jesus já tinha falado que ele ressuscitaria ao 3º dia. Se eles estivessem atentos àquilo que Jesus tinha falado, eles não iam estar falando sobre isso naquele dia. Eles estariam se preparando para o cumprimento do que Jesus falou o tempo inteiro que ia acontecer. E para pensar, eles estavam discutindo. Caramba, que coisa, que saco, né, cara? O cara vai e morre, velho. Jesus morre, velho. Na hora que, caramba, meu, eu já achou que o cara ia resolver nossa vida, que ele ia acabar com tudo de ruim, que ele ia mudar, melhorar nossa moeda, trazer mais valor ao nossa região, nos dar isso, nos dar aquilo, dar liberdade, nos ajudar contra o governo, isso, aquilo. E eles botaram um monte de coisa que eles queriam que Jesus tivesse feito e Jesus não fez. E para completar, além dele não ter feito, ele ainda morreu. Para fechar um negócio mais feio ainda. E eles discutindo com o outro e de repente Jesus ressurgiu dentre os mortos, ressuscitou. E Jesus vai, aparecer aonde? Nessa exata cena. Vamos lá, dá só uma pausa nisso aí. Cara, vou falar um negócio pra você. Depois que eu ressurgi, se eu fosse Jesus, tá? Se eu fosse Jesus, mas eu não sou Jesus. Só se eu fosse. Você me dá a liberdade de falar isso aí agora? Beleza? Faz assim, ó. Beleza, né? Então, vou dizer, se eu fosse, tá? Cá entre nós. Só eu e você pensando aqui, ó. Se eu fosse Jesus, sabe o que eu ia fazer? Eu não ia nunca aparecer para 2 pessoas que não estavam nem entendendo quem eu era. Aliás, 2 pessoas que andaram próximas de mim, que me ouviram falar, que ouviram pessoas falarem do que ouviram eu falar. Ou seja, o burburinho tava... Jesus falou que ele ia ressuscitar o 3º dia. Jesus falou, telefone sem fio. Os caras estavam tendo acesso a tudo isso. Aí, esses caras são os caras que Jesus decide, depois de ressurreto, cair nessa cena. E Jesus aparece nessa cena e começa a caminhar. Imagina você, fecha os olhos, os 2 caras conversando e né, falando mal de Jesus, que Jesus, acaba morrendo e aí, né? Acabou com tudo. Nossa esperança. O cara prometeu, fez uma oba e depois sumiu. Na cabeça deles era isso. E a Bíblia diz que Jesus aparece e começa a conversar com eles. E inclusive pergunta o que eles estão falando. E eles ainda olham pra Jesus. Alô? Eles olham pra Jesus e diz assim, parece que é só tu que não sabe disso? Tu não tá sabendo não? Não, vou te contar um negócio aqui então. Aí Jesus contou tudo pra ele, para o próprio Jesus, sobre Jesus. E a amargura do coração deles por Jesus ter vacilado, escorregou na casca de banana, pisou no quiabo e não fez o que tinha que fazer. E caramba, mais uma vez eles estavam sem um governo, mais uma vez eles estavam na situação ruim e ninguém tinha feito nada por eles. Que lamentável. E eles andando com Jesus. E Jesus vai com ele. Até um determinado momento, pra gente curtar a história, Jesus convida eles convidam Jesus, né, e tal, lá estão juntos, na verdade, celebrando um momento de comunhão, de ceia, e quando eles partem o pão, a Bíblia diz que as escamas caem dos olhos dele, e eles enxergam Jesus. Caramba, que coisa, né? Sabe, vamos parar para refletir sobre essas escamas que caem dos olhos. O que é escama? São coisas que... Você já teve um faísquinha nos olhos que você ficava fazendo assim e não conseguia tirar, e com o olho vermelho, ardendo e queimando, e isso impede você muitas vezes de parar e pensar, caramba, como é que eu vou enxergar aqui agora com esse negócio? Eu preciso tirar isso agora, e você não consegue tirar, e aquilo te impede de enxergar direito, você vê uma nuvem, você vê algo que impede tua visão. E quando a Bíblia diz que as escamas caíram dos olhos, é exatamente isso. Tudo que estava impedindo a visão deles caiu dos olhos deles, e eles começaram a enxergar Jesus. E eles enxergaram quem de fato Jesus era, e que de fato o propósito dele estava se cumprindo ali, quando ele ressurgiu. E ele era aquele Cristo Jesus ressurreto, que ele já tinha prometido que ao 3º dia ele estaria naquela posição de ressurreto, daquele que venceu a morte. Então aquilo foi muito forte para eles. E me lembra também uma outra cena muito interessante, quando Maria, ela chega no túmulo e ela vê que Jesus não está lá. Oh meu Deus, imagina Maria, amiga de Jesus, ela também sabia que ele ia ressuscitar, e ela não entendeu. Tem coisas na nossa vida que é difícil a gente entender. A Bíblia diz que Jesus estava ali e ela achou que Jesus era o jardineiro, e ela começa a falar com o jardineiro, né, se o jardineiro tinha pego Jesus ou tinha visto alguém e tal, e começa ali aquele diálogo que pegou Jesus, e ela queria o corpo de Jesus, e ela desesperada. E tem uma frase muito linda que Jesus fala: ei mulher, por que procura entre os mortos aquele que vive? Aleluia. Por que procuras entre os mortos aquele que vive? Aqueles homens
no caminho de Emaús, procuravam algo que não foi o que Jesus pregou para eles. Eles queriam de Jesus algo que não fazia parte do propósito de Jesus. Eles queriam talvez um grande presidente, um grande rei, um grande governador, um grande governo, uma moeda mais rica, né, mais valiosa, talvez poder de compra, talvez melhores empregos. Eles estavam procurando coisas materiais. Naquele momento, Maria também estava procurando coisas materiais, estava procurando um corpo, estava procurando um corpo que habitou o Espírito de Deus ali naquele corpo, né? Jesus habitou naquele corpo, mas que não era mais nada mais, nada menos do que um corpo. Mas o Jesus ressurreto está diante dela. E eu quero convidar você, nesse momento de reflexão sobre a ressurreição de Cristo, a atentar para alguns pontos. Não procure na tua vida coisas que não têm valor. Procure e enxergue na tua vida aquilo que tem valor. Como Jesus, o próprio Jesus falou para Maria, para Marta e para Maria, né? Maria estava dando a Deus o devido valor pela presença dele. E Marta estava tentando servir a Deus com coisas que não tinham valor naquele momento. O maior valor naquele momento era a presença de Deus, era o tempo com Deus, era o relacionamento com Deus. Então, dê valor ao que tem valor. Olhe para as coisas que em Cristo tem valor. E deixe em segundo plano aquilo que não tem valor em Cristo. Aquilo que serve só para te servir, mas não te impulsiona para servir a Deus. O que te impulsiona a servir a Deus é buscar as coisas que têm importância no reino espiritual. E eu quero te dizer de forma mais clara ainda o que eu estou querendo falar. Deixe de olhar para as coisas materiais e olhe para as coisas espirituais. Deixe de colocar em primeiro lugar. Quando eu falo deixe de olhar, não é que você não tem que ter ambição de ter uma família, um carro, uma casa. Não é isso. O que eu quero dizer para você é não coloque isso como 100% da sua vida. Dê atenção para aquilo que é importante. E o que é mais importante são as coisas espirituais. As coisas materiais, elas são em segundo plano. A Bíblia diz que buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Lembra de novo da balança? Coloque isso na balança. Deixe isso em equilíbrio na tua vida. Não coloque as coisas materiais no nível acima, mas coloque as coisas espirituais no nível acima. Porque a Bíblia diz que quando a gente busca em primeiro lugar o reino de Deus é a vontade de Deus, é a obediência. O reino de Deus é a obediência. Então, buscando obedecer em primeiro lugar, as demais coisas vão ser acrescentadas e o Senhor vai derramar sobre a tua vida. Então, esteja atento para esses detalhes, esteja atento para essas coisas importantes na vida. A ressurreição de Cristo Jesus nos mostra isso. Nos mostra que, ao longo da história, os discípulos do caminho de Emaús, Maria Madalena, estavam procurando coisas materiais, estavam procurando coisas que não eram o reino de Deus. Eram pessoas boas? Sim, eram pessoas boas. Não estou aqui falando mal deles não, nem de Marta, não estou falando mal nem de Maria, nem estou falando mal dos discípulos do caminho de Emaús. Eu estou mostrando para vocês que a geração em que Jesus Cristo conviveu, também tinha as mesmas dúvidas que nós temos hoje. São as mesmas dúvidas, porque essas dúvidas estão aqui, na nossa carne humana. Mas quando nós alimentamos o nosso espírito, lendo a palavra, buscando a presença de Deus, em oração, em jejum, nós temos a capacidade de enxergar além das coisas materiais. Nós colocamos na balança a importância maior para as coisas espirituais e nós enxergamos aquilo que Deus tem para nós de mais importante. Primeiro lugar, a obra, a vontade de Deus, o reino de Deus. Quando eu falo a obra, não é o fazer, mas é o cumprir o propósito, em primeiro lugar. Então, a ressurreição me traz essa reflexão. A ressurreição me traz de novo o alinhamento. O alinhamento do quê, meu Deus do céu? O alinhamento daquele plano de Deus, quando Ele criou Adão e Eva, de vida eterna. Jesus Cristo, com a ressurreição de Cristo Jesus, Ele trouxe um reposicionamento eterno para nós. Uma garantia de que viveríamos eternamente, que nós não seríamos seres que viveríamos até os 80 anos, 90 anos, mas que após a morte carnal teríamos a vida eterna. Isso é muito importante, isso é muito poderoso e valioso. Essa semana no podcast nós estamos falando muito sobre isso, sobre a ressurreição de Cristo, sobre a importância da ressurreição de Cristo, sobre quais pontos importantes isso nos impactam no dia a dia, que importância tem isso sobre a nossa vida, como nós devemos olhar para isso. Então, mais uma vez eu incentivo você a mergulhar no podcast, a mergulhar no guia de estudo, a se aprofundar no conhecimento dessa palavra, desses mandamentos do Senhor e colocar tudo isso em alinhamento na sua vida, desde o nascimento de Cristo Jesus até a sua ressurreição. Nascimento, vida, morte e ressurreição. Esses 4 pontos que nós estamos abordando esse mês inteiro e concluímos hoje, são pontos que complementam uma visão minha e sua, como filhos, do que Deus nos chamou para fazer. Qual é o plano de Deus para a nossa vida? Qual a importância de todo esse sacrifício para que nós pudéssemos estar aqui e sermos testemunhas do Evangelho de Cristo Jesus? E eu quero terminar agora te liberando
desse tempo comigo, pedindo que você continue lendo a palavra, leia os evangelhos, se dedique nesse ano de 2025 a ler os evangelhos, se dedique nesse próximo ano a ler a palavra de Deus com muita diligência, porque Jesus fez isso ao longo da sua trajetória. Ele se aperfeiçoou na palavra e ele estava cheio da palavra, e você sabe que foi isso que ajudou a Jesus, ou seja, incentivou Jesus, apoiou Jesus a não pecar nas mesmas circunstâncias que nós temos reações diferentes se pecamos. Então esse foi o grande sucesso de toda a trajetória de Jesus diante de todas as tentações e provações. Ele tinha a mente de Cristo, ele estava cheio da palavra de Deus, ele tinha convicção de quem Deus era, ele não tinha dúvida. O diabo trabalha muito na dúvida na nossa mente. Então se encha da palavra. Para 2025, faça um propósito com Deus de separar um dia da semana ou um período de cada dia da semana para você mergulhar, nem que seja 10, 15, 20 minutos. É como fome, sabe? Quanto mais você come, mais você quer comer. E a palavra é assim, ela tem uma função de pão, de alimento para nós. Quanto mais nós comemos, nós precisamos de mais. E nós nos deliciamos nessa palavra. Que o Senhor possa encher a tua vida. Que esse ano de 2025 seja um ano de prosperidade para a tua casa. Que o Senhor possa encher a tua casa dessa notícia de que Jesus ressuscitou, que Ele ressuscitou, que Ele venceu a morte, para trazer vida eterna para você, para trazer abundância de vida, de graça do Senhor, que você possa ser uma pessoa que vai viver o ID do Senhor a partir de agora. Viva o ID do Senhor, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos e batize esses discípulos em nome de Jesus. Batize esses discípulos, que você possa ser um instrutor, um discipulador de pessoas a partir de hoje. Ai, mas tio, eu tenho pouca idade. Não tem problema, lembra? Jesus viveu a cada fase dentro da expectativa que Deus tinha sobre ele em cada fase, considerando a história, a maturidade, as condições físicas que ele tinha, intelectuais. Ele foi usado todo o tempo. Você veio, eu quero lembrar você sobre isso. Quando os 3 reis magos viram Jesus, Jesus era uma criança, um bebê acabado de nascer. Não tinha muito tempo que nasceu. E eles se ajoelharam e o adoraram. Amém? Ajoelharam e o adoraram. A gente tem alguns relatos de que esse bebê tinha menos de 2 anos porque Herodes mandou matar as crianças com menos de 2 anos para que pegasse naquele espectro, né? Aquele tempo mais ou menos da história que possivelmente Jesus tinha nascido. Então ele pensou, abaixo de 2 anos, Jesus não tem mais de 2 anos, então abaixo de 2 anos, todas as crianças do sexo masculino, vamos matá-las, porque dentre eles está Jesus. Então Jesus tinha menos de 2 anos, não, era ainda um bebê, né? Não tinha acabado de nascer, né? Mas era um bebê. Corrigindo, não tinha acabado de nascer, mas era um bebê. Então Jesus ainda era um bebê e eles reconheceram quem Jesus era ali. Eles reconheceram quem Jesus era ali. Então as pessoas precisam reconhecer quem você é. Em qualquer fase da sua vida, você é capaz de revelar Jesus. E eu quero declarar que em 2025, em qualquer fase da tua vida, você será capaz de revelar Jesus. Em 2025, em qualquer fase da sua vida, você será capaz de assumir um compromisso com Deus e uma aliança com o Senhor, de entregar a tua vida a Ele, de viver para Ele, de se comunicar com Ele diariamente, de trazer o governo dele para a tua vida, para a tua casa, de apresentar Ele para os teus familiares, para os teus amigos, de comunicar Jesus para todas as pessoas. Comunique esse evangelho, assista os vídeos de novo, você vai se abastecer de mais informações, ouça os 30 podcasts desse mês, 30 podcasts falando sobre Jesus. Não é possível que você não vai ter informação necessária para comunicar Jesus para as pessoas. Pega todos os guias de estudo, são 4 guias de estudo esse mês, os 4 guias de estudo, eu estou falando sobre todo esse plano perfeito de Deus, o presente perfeito de Deus para a tua vida. Isso vai enriquecer muito a tua vida. Baixa o devocional diário e se enche dessa palavra, porque esses 30 dias são 30 dias que vão te turbinar, te dar energia, força, para você entrar em 2025 com um comportamento diferente, uma mente diferente e renovada, para você reagir diferente às mesmas tentações que Jesus teve na época dele, reagir como Jesus reagiria e não como você, carne e osso, reagiria. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida e que em 2025 você viva coisas extraordinárias, que esse seja o melhor ano da tua vida, em nome de Jesus. Encontro você para a gente compartilhar juntos coisas sensacionais em Cristo Jesus. Mas antes, eu quero pedir para você fazer o Triple C. Curta, compartilhe e deixe teu comentário. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, com outras famílias. Vai lá, conto com você para dar os likes, para fazer os comentários e fazer tudo isso girar e chegar a mais famílias, porque Deus quer abençoar tua casa, tua família e te encher dessa palavra e te fazer um daqueles discípulos no tempo de hoje que possa proclamar o evangelho a toda criatura.
E aí, pessoal, encerramos hoje a nossa trilha maravilhosa no mês de dezembro falando sobre Jesus. Isso tocou muito meu coração, foram experiências tão gostosas poder produzir esse material, poder gravar esse material, poder me esticar para compartilhar com teus filhos, com a tua família, aquilo que Jesus tem compartilhado ao meu coração sobre o plano perfeito de Deus, sobre o presente maravilhoso de Deus para o mundo, que foi Jesus Cristo, foi seu Filho amado, que a Bíblia diz que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, que se entregou por nós em morte de cruz, uma morte tão dura, tão terrível, uma morte tão cruel para alguém que não cometeu pecados, mas que morreu ali pelo meu e pelo seu pecado. Então, eu quero que tua casa seja cheia dessa mensagem do Evangelho. Teus filhos possam ter entendido de uma forma mais concreta, mais profunda, o que é realmente o verdadeiro sentido do Natal, que é o nascimento do nosso Salvador, da salvação para toda a humanidade, de uma resposta de Deus para o pecado, para a maldade, para a morte, para a interrupção da vida eterna, que era o plano de Deus para nós todos, mas que agora, com a vinda de Jesus, nós temos acesso ao Pai. Nós somos chamados de filhos. Glória a Deus. Então, que a tua casa tenha sido alcançada, que teu coração tenha sido cheio dessa verdade, e espero que os 30 podcasts que nós liberamos esse mês, só falando nas mais diversas perspectivas a respeito de Cristo Jesus, foram 4 estudos, guias de estudo, 4 devocionais diários em PDF, materiais extras que eu espero que você tenha utilizado e tenha se divertido nesse Natal com teus filhos, que é exatamente isso que eles precisam. Eles precisam de vocês, dos pais, eles precisam de tempo de qualidade em família, eles precisam de criar histórias em família, e que a cultura interna da tua família seja Jesus todos os dias desse ano. Que 2025 seja um ano extraordinário para tua família, que vocês possam viver intensamente as verdades de Cristo Jesus, a presença de Deus, que você possa estar me acompanhando nesse canal durante 2025 todo, que possa estar comprometido acima de tudo, não comigo, mas com Cristo Jesus, em relação a usar esse material para a glória de Deus dentro da tua casa, na vida dos teus filhos e na tua família. Que Deus te abençoe, um beijo grande, feliz 2025, que Deus te abençoe grandemente, espero que você tenha tido um Natal extraordinário e que a tua casa seja cheia de Cristo Jesus todos os dias do ano. Um beijo grande para você, tchau!